Tá tudo bem, tô de volta, agora fazendo bastante, entrando um pouco mais na questão analítica, né, Andressa? Houve uma operação por terra nas últimas horas, limitada, com blindados. A gente tem as imagens, Israel divulgou essas imagens dos blindados ultrapassando a cerca da faixa de Gaza. Não é uma operação em grande escala, não foi a primeira. Houve outras, mas foi a primeira que o governo de Israel decidiu tornar pública. E aí eu me pergunto, por quê? Por que Israel agora está tornando pública essas imagens de invasões limitadas do território da faixa de Gaza? Parece que tem uma intenção aí de dar um sinal para o Hamas e para a opinião pública israelense de que não vão esmorecer, porque sim, a incursão por terra ela é esperada desde o primeiro dia, né? Nós já estamos falando aí de 20 dias desde o ataque terrorista e há uma pressão da opinião pública sobre o governo de Benjamin Netanyahu, sobre o gabinete de crise, para que haja essa operação terrestre, ainda que tenha riscos. As tropas estão concentradas na faixa de Gaza e o moral das tropas começa a diminuir. Ficam incomodados com essa demora. Então, do ponto de vista de efetividade, de inteligência, as ações de forças especiais que já são feitas desde o primeiro dia, com infiltrações dentro da faixa de Gaza, são muito mais eficientes no sentido de descobrir onde se reúnem, em que horas se reúnem os terroristas do Hamas. Então, me parece que essa ação limitada neste momento é muito mais no sentido de dar uma resposta à opinião pública. Rodrigo, qual foi o pior momento para te lá? Conta pra gente aqui, porque nós ficamos preocupadas o tempo todo. Eu, como disse pras gurias aqui, não nasci para ser correspondente de guerra. Fico com o coração na mão. Eu buscava sempre ficar hospedado em Tel Aviv, que é uma região central de Israel, ou seja, relativamente segura, né, distante 70 quilômetros da faixa de Gaza, mas que tinha, claro, que eventualmente correr pro abrigo. Todas as noites tive que correr pro abrigo, às vezes estava jantando, tinha que correr pro abrigo, então assim, mas era um local seguro. Então eu procurava fazer incursões ao sul, especialmente, próxima à faixa de Gaza, chegamos a ficar 2 quilômetros do território palestino, e no norte. Essas incursões, o fuso horário facilitava, né? Porque quando normalmente o Brasil estava acordando, quando a gente entrava aqui na atualidade, eu já estava apurando umas 4, 5 horas, já estava quase na hora de vir embora, né? De vir embora para Tel Aviv. Então, eu gosto de apostar nesse tipo de cobertura porque me mantém seguro, são incursões rápidas até o fronte, faz o que tem que fazer e não vai dar sorte pro azar, né? Óbvio que tu volta o mais rápido possível. Eu normalmente ficava até o meio-dia, no horário aqui de Brasília, porque era a hora que eu entrava no Jornal do Almoço. Então eu fazia a última entrada ali e aí retornava para o local mais seguro. O momento mais perigoso acabou... foi ao vivo aqui, né? Curiosamente foi no norte, não foi no sul, né? Eu resolvi ir aos vilarejos na fronteira com o Líbano, ver como estava a mobilização do Hezbollah lá na fronteira norte. Cheguei num vilarejo chamado Shlomi, que era muito próximo da fronteira. Eu via o muro de fronteira com o Líbano a cerca de 200, 300 metros. Não tinha ninguém para entrevistar, vazio. Algumas forças militares também não queriam conversa. E aí eu me preparei para entrar em imagens aqui para os nossos ouvintes acompanharem em GZH. No início do programa, até tinha falado para a Andressa, vamos entrar no início porque a situação não está muito boa, não dá para ficar muito tempo. E tudo bem, era 8h10 ali, eu tava me preparando para entrar, montei o tripé, montei o celular para transmissão ao vivo, conectei e comecei a ouvir os tiros de fuzil num primeiro momento, à distância. Digo, dá para ficar, dá para mostrar ao vivo o risco que é isso aqui. Só que aí começaram os tiros de artilharia, que são canhões, e aí muito próximo, às vezes longe, é um vale, então tu não tem como identificar se o perigo tá próximo ou tá longe. Joguei o tripé dentro do carro, né? A Andressa disse, sai daí. E eu comecei a sair daí do vilarejo. Levei, assim, uns 5 minutos para me afastar. Uns 2 quilômetros, eu acho que foi daí onde eu fiz a entrada com vocês em segurança. Foi o momento, eu acho, mais arriscado, né? O primeiro dia de Sderot também foi complicado, né? Que foi o primeiro dia que a gente entrou ao vivo, mostrando ali onde ficavam os bunkers. Ali eu fiquei muito tempo. Eu fiquei praticamente das 8 da manhã até às 6 da tarde na cidade, né? Que é a cidade que fica a 1 quilômetro da faixa de Gaza. Então ali eu entrei e saí sob bombardeios, né? Era a cada 30 segundos tinha a explosão do domo de ferro, que é eficiente, né? Eventualmente falha, mas ele é muito eficiente. Rodrigo, eu queria que tu comparasse essa experiência que tu teve agora com a outra vez que tu esteves na região, 2006, né? 2006, e também com outra guerra, com a mais recente, a guerra entre Rússia e Ucrânia. 2006 não tinha o domo de ferro, que é esse sistema antimíssil israelense que é muito eficiente. Então os foguetes caíam com muito maior número dentro do território de Israel.
nos deixava muito mais vulneráveis, né? Aquela foi uma invasão terrestre de Israel em resposta ao sequestro pelo Hezbollah de 2 soldados, em que durou 33 dias. Israel avançou no território libanês até a fronteira do rio Litani e bombardeou Beirute. Então, foi uma guerra também com extrema violência, né? Israel, neste caso, foi atacada por um ataque terrorista e se preparou para uma resposta, né, extremamente dura, que tem deixado muitos civis mortos também. Também com extrema violência. Neste caso, eu vejo hoje uma guerra muito mais acirrada de desinformação em redes sociais, em que mentiras, boatos, descontextualização estão muito mais presentes. Em 2006, o Twitter nascia. O Facebook tinha nascido em 2004. Não se tinha a guerra em tempo real nas redes sociais. Que hoje eu tinha informações de militares no front acompanhando a guerra pelo Telegram. Né, dizendo, olha, tem a questão polêmica, que foi até agora a mais polêmica, que é a questão do hospital, que eu disse no primeiro dia, né, talvez nós nunca saberemos, a Rosane me perguntou, né, Sim. Talvez nunca saberemos quem atirou o míssil. Acho muito provavelmente que foi, sim, um míssil equivocado, que explodiu equivocadamente, lançado a partir do território de Gaza. Acho que há mais evidências nesse sentido, mas talvez nunca se saiba, porque não tem nem como contar os mortos. Quem é que sabe? A Andressa levanta isso. Como é que tu conta mortos em meio a tanta destruição em que não tem análise independente? A gente não consegue chegar de forma independente aos locais das a gente tragédias. fica refém das versões. Das versões que vêm.